E aí, pessoal, uma tomada de decisão relacionada ao passado do Grêmio. Ninguém notou, mas o Grêmio mudou e mudou muito. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. E agora fico com essas imagens. Energia boa, arte em MDF, para valorizar a sua marca. Uma empresa que faz também os produtos do Grêmio licenciados em MDF, agora também para valorizar a sua marca. Fale com eles aqui na descrição do vídeo, WhatsApp direto, e você vai curtir muito o atendimento. E valorize através de placas personalizadas em MDF, toda em alto relevo, para melhorar o seu produto, para valorizar o seu produto. Energia boa, arte em MDF. Gente, tomada de decisão, tudo na vida é tomada de decisão. Não adianta a gente ficar aqui pensando em todos os modelos, todas as ideias, se na hora de decidir a gente decide errado. E eu quero trazer para vocês uma tomada de decisão ou um episódio. Eu estava vendo o Instagram do Cauã Kelvin e nele nós tivemos nessa semana muitos recados. A camisa dele do Grêmio, ele festejando um gol, aí uma troca de mensagens dele com dirigentes atuais da base, inclusive troca de mensagens carinhosas de ambos os lados. E aí a pergunta, por que Cauã Kelvin não está no profissional? O Grêmio fez uma proposta nos novos termos do Grêmio. O Grêmio mudou. O Grêmio não está entregando super contratos a jogadores que ainda não venceram. O Grêmio quer construir esses jogadores. O Grêmio, por exemplo, renovou o contrato do Nathan Fernandes. Só que, curiosamente, o pedido do Cauã Kelvin e do seu staff é 5 vezes o pedido do Grêmio. 4 vezes e meia o pedido, o oferecimento do Grêmio. E aí o Grêmio, se permitir o que ele está pedindo, o Grêmio vai entregar mais uma vez o erro que cometeu em outros episódios. A gente cita aí o Jean-Pierre, a gente cita o Juan, a gente cita o Guilherme Guedes e a gente cita outros tantos jogadores que inflacionaram o Grêmio de uma forma absurda, sem ainda ser jogadores ou ainda ter status de jogador de ponta. O Grêmio, por exemplo, no caso do Wanderson, o Grêmio renovou o contrato 3 vezes em 6 meses. 6 meses o Grêmio renovou 3 vezes o contrato. E aí eu tenho que dizer, ou errou o primeiro, ou errou o segundo, ou errou o terceiro. Não pode renovar de 6 em 6 meses o contrato de ninguém. Tu pode ter gatilhos naturais. Vou dar um exemplo aqui, pega o caso do Cauã Kelvin. Eu não tenho o número exato, eu tenho números aproximados e não me interessa o número também. Eu sei a distância entre Grêmio e Cauã Kelvin. 4 vezes. Pouco mais de 4 vezes. Então, essa disputa é uma tomada de decisão. E aqui uma informação. Cauã Kelvin era o primeiro da fila. Só que, durante muito tempo, se passou a ideia de que o Grêmio não iria utilizar a categoria de base. Só que Renato mudou esse status de uma maneira absurda. Adriel, Zinho, Mila, Cuiabano, Gustavo Martins. Isso para a gente não entrar no Bitelo e toda a força que o Renato está dando e outros jogadores que estão começando a receber oportunidades. Agora, a tomada de decisão de não renovar o contrato, pedindo 4 vezes mais, dá conta de uma época que não é mais a época de hoje. É uma época de um Grêmio inflacionado que tinha um projeto frágil e que, de alguma maneira, entregava dinheiro achando que aquilo ali era a solução para os problemas. Agora o Grêmio tem um plano, um projeto financeiro e também um plano de carreira para os jogadores e isso está tendo resultado dentro do campo. Só que a loucura é que Cauã Kelvin não, ou o staff dele, no caso o Arrogon, não se ligou que ele era o primeiro da fila e que ele já estaria jogando lá e talvez hoje já tivesse o contrato 4 vezes maior.
Imagine vocês, Cauã Kelvin joga mais que o Zinho, entre aspas, tá? Vamos fazer essa hipótese. Ele teria tido as oportunidades do Zinho, certo? Ele estaria jogando no profissional. Vamos supor que o oferecimento do Grêmio seja 20 mil reais. Certo? Certo. Quanto ele estaria recebendo hoje, depois de se destacar como atacante do time principal do Grêmio? Por favor. Vocês acham que o Grêmio manteria ele com aquele salário? Nós temos 2 casos no grupo principal hoje que são salários baixos. Vocês sabiam que o cuiabano ganha abaixo de 10 mil reais? Pois é. E é óbvio que se ele for titular, o Grêmio vai chamar e vai dar um baita contrato para ele. O Mila, da mesma maneira. E é assim a vida. Agora, o que não dá para fazer é o que fez quando o Jean-Pierre fez 2 gols e os caras deram um salário com status de Pelé para ele. E aí a gente terminou, inclusive, com a cabeça dele. Eu não estou dizendo que a culpa é do Grêmio, porque não acho que nunca a culpa é de quem remunera. Nesse caso, a culpa é individual, não tem discussão isso. Só que no caso do Grêmio, vai ficar pagando um tempão aí. Assim como ficou pagando um tempão do Darlan, do Guilherme Guedes e de outros tantos que sequer fardaram. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então é a tomada de decisão. Tudo é a tomada de decisão, nesse caso dos empresários. Mas Cauã Kelvin tem que entender isso e ler as mensagens desse novo Grêmio e dizer o seguinte: eu quero ter minha oportunidade, eu quero ir para a fila. Eu tenho talento. Porque se ele jogar 2 partidas bem aqui, o contrato vai ser 4 vezes maior do que o Grêmio está oferecendo para ele. E isso vai ser determinante para o futuro da carreira dele. Ou senão ele vai para algum lugar sem a visibilidade hoje de seleção, de Grêmio, de nada. Para quê? Para ser emprestado para um clube ir lá fazer dinheiro dentro de um primeiro contrato? Pode ser. Mas tudo que o Grêmio depositou nele até aqui seria, sim, muito bem entendido se ele tivesse hoje na linha de frente lá, com o talento que a gente sabe que ele tem e podendo brilhar com a camisa principal. Tomada de decisão em cima de um passado, porque o presente do Grêmio, esse presente dá oportunidade para os jogadores. E dá muita oportunidade para os jogadores, tá? Muita oportunidade. Muita oportunidade. Não se pode dizer que não. Nós temos 5 tendo oportunidade dia após dia. Essa é a realidade, contra fato não tem argumento. Tá posto isso. Então, que Cauã Kelvin reflita e tenha também a sua oportunidade com a camisa do Grêmio, que foi onde ele nasceu. Eu torço muito para isso, não tenho mágoa nenhuma, não tô chateado, não tem nada. Eu só quero o seguinte: vamos lá, cara, acorda. Acorda, velho, ainda dá tempo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.